Esse é o ABS Construção e eu sou o Dr. Antônio Schutz com mais um programa da série Bioconcreto. Nesse vídeo nós vamos estudar alguns dos materiais que têm sido utilizados, seja para melhorar o concreto, seja para melhorar o bioconcreto. Como nós sabemos, o concreto é a segunda substância mais utilizada no mundo após a água, porquanto ele apresenta uma força compressiva e é um material, ele é resistente à força compressiva e é um material relativamente barato no contexto das construções. Entretanto, ele apresenta alguns problemas, como, por exemplo, a emissão de dióxido de carbono, a produção de poeira, sujeira, de óxidos de óxido de alumínio, óxido de manganês, óxido de ferro, dentre outros óxidos que são nocivos à saúde. Além do que, ele, a despeito de apresentar uma resistência bastante acentuada à compressão, ele é susceptível às forças tracionais, ele apresenta uma baixa resistência à tensão e, consequentemente, ele é suscetível a porosidades, microfissuras e fissuras que comprometem a durabilidade desse concreto. De maneira que a incorporação de materiais que aumentem essa durabilidade decorrente da diminuição ou da atenuação das porosidades, das microfissuras e fissuras, tem sido objeto da pesquisa acadêmica. Além do que, além dessa emissão de dióxido de carbono, componentes usados para a confecção do concreto estrutural, tais como a areia e a brita, elas, sob o aspecto da sustentabilidade ao meio ambiente, eles comprometem essa sustentabilidade, porquanto a areia é extraída das margens dos rios, que exacerba o problema do assoramento dessas margens, de maneira que compromete a biodiversidade das espécies, das populações ribeirinhas. Também compromete as montanhas, cuja extração mineral para a produção da brita é acentuada, é exacerbada por essa maior utilização do concreto. De maneira que você encontrar materiais que aumentem a durabilidade desse concreto, ou então que possam ser utilizados na substituição de alguns desses constituintes, tais como, por exemplo, o cimento ou então os agregados areia e brita, também tem sido objeto de pesquisa acadêmica no direcionamento da construção de residências, moradias sustentáveis. Isto posto, e no direcionamento de construir moradias mais sustentáveis, a pesquisa acadêmica tem se direcionado para a incorporação ao concreto de materiais biológicos e não biológicos, objetivando melhorar, atenuar essas propriedades negativas do concreto, de maneira que, adaptando uma técnica preconizada por Adolphe nos anos 90, início e meio dos anos 90, utilizada para a restauração de fendas, fissuras em pedras ornamentais, em que ele incorporou bactérias essas sejam aeróbicas ou anaeróbicas, resistente ao meio alcalino do concreto, que pode chegar a algo em torno de 13,
Essa técnica, essa patente que foi obtida por Adolphe, atualmente está sendo utilizada para a construção do chamado bioconcreto, em que essas bactérias aeróbicas e anaeróbicas, elas melhoram essas propriedades do concreto, tal como reduzem a absorção de água, reduzem o transporte de ácidos, de sulfatos, tornam esse concreto mais resistente ao meio, a esse meio agressivo do concreto por meio de sulfatos, por meio de reações álcali agregados, álcali silicato, tornando assim o concreto mais durável. Além dessa deposição de carbonato de cálcio, que é induzida por essas bactérias tipo do gênero Bacillus, das famílias Sphaericus, Pasteur, subtilis, dentre outras, bem como as bactérias redutoras de sulfato, elas atuam também melhorando a resistência à força compressiva e no direcionamento de reduzir também a corrosão, seja do concreto, seja da armadura de sustentação do concreto. Além do que, também a pesquisa tem sido direcionada para a associação desse bioconcreto com outros produtos, com outros materiais não biológicos que também melhoram essas propriedades seja do concreto, seja do bioconcreto, como, por exemplo, mediante a adição do vidro reciclado. Isto posto, um outro problema no contexto da sustentabilidade é a destinação dessa vidraria, desses vidros que são descartados de maneira que essa vidraria, que poderia ser reciclada em cerca de 100%, a sua reciclagem não é mais do que 80%, é bem menos do que 80%. De maneira que encontrar-se uma destinação para essa vidraria de maneira a atenuar esse problema se faz mister, se faz necessário. E uma das possibilidades é basicamente você utilizar esse vidro descartado, esse vidro desutilizado, de maneira a melhorar algumas das propriedades do concreto. Propriedades essas que guardam uma relação com o tipo de vidro que é utilizado e também com o tamanho das partículas desse vidro. É importante se ressaltar que no contexto da reciclagem, essa reduzido percentual de reciclagem do vidro comparativamente a outros materiais como o plástico e como os metais se deve basicamente ao menor valor que o vidro dispõe relativamente a esse mercado da reciclagem. De maneira que essas propriedades que podem ser atenuadas ou que podem ser melhoradas relativamente ao concreto, guardam uma relação com o tamanho das partículas, das moléculas, porquanto, dependendo desse tamanho, é indicado para esse vidro a substituição, seja do cimento Portland, seja dos agregados areia e brita. Além de também esse vidro reciclado, alguns deles que apresentam na sua constituição polímeros, como o PVC e os metais, podem ser utilizados para
material de reforço desse concreto, desse bioconcreto. De maneira que aqueles vidros com tamanho de partículas, eles podem ser utilizados para substituição do cimento, enquanto os vidros, as partículas, as moléculas com tamanho de grãos finos e grãos graúdos, respectivamente, podem ser utilizados para a substituição da areia e da brita. Evidentemente que em percentuais que variam de 0 a 100%. Contudo, não é aconselhável um percentual superior a 60%. Essencialmente, o mecanismo pelo qual os vidros, de uma maneira em geral, propiciam o aumento dessas propriedades relativas ao concreto, ao bioconcreto, propriedades positivas, qual seja a diminuição do transporte de água, de cloretos, da permeabilidade do oxigênio, aumentando as propriedades de resistência química a sulfatos, as reações álcali-agregados, as reações álcali-silicato, ou então tornando esse concreto mais resistente à ação das intempéries, tais como o congelamento e o descongelamento, é basicamente o fato de que o vidro agregado ou incorporado ao concreto, ele diminui os espaços vazios existentes entre a pasta de cimento Portland e o agregado de areia e brita, de maneira a reduzir essas propriedades de transporte. Contudo, é importante se ressaltar que, além da melhoria dessas propriedades de transporte, de diminuir essa propriedade de transporte relativamente à água, cloretos, à permeabilidade do oxigênio, aumentando a resistência à carbonação, também o concreto adicionado de vidro esse que guarda uma relação com a sua constituição, ou seja, vidros que apresentam um elevado conteúdo ou classificados como borosilicato, borossilício, ou então vidros expandidos, ou então vidros que contêm uma alta quantidade de zircônio, eles também melhoram essas propriedades de resistência a sulfatos, porquanto uma das propriedades negativas relativamente a essa vidraria é justamente o fato de que aqueles vidros que apresentam um alto conteúdo de soda, de sódio, eles propiciam o ataque por sulfato, de maneira que esses outros vidros que apresentam esses materiais mencionados na sua constituição, eles também, além de reduzir as propriedades de transporte, da absorção de água, aumentar a resistência ao ataque por ácidos, por cloretos, também diminuem o potencial lesivo dos sulfatos relativamente a essas propriedades negativas. Também uma outra propriedade negativa da adição de vidros, de diferentes tipos de vidros, é basicamente o fato de que o tempo de trabalho com esse material, com esse concreto, com esse bioconcreto adicionado de vidro, ele se reduz pelo fato de que esse vidro adicionado, ele absorve menos água, consequentemente, a trabalhabilidade dele é menor, a plasticidade dele também é menor. Contudo, essas propriedades positivas mencionadas anteriormente
tais como a redução da absorção de água, o aumento da resistência ao ataque por cloretos, sulfatos, reações álcali-agregados, reações álcali-silicato, elas preponderam relativamente a essa propriedade negativa, qual seja de diminuir o tempo de trababilidade e de plasticidade do concreto.